Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 15 do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E agora a gente vai dar continuidade à aula passada, num quesito bastante importante. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça, plum, apareceu. Enfim, então, olha só, pessoal, o que a gente tinha discutido na aula passada? Vou colocar aqui na telinha, ó. A gente tinha falado que o que acontece quando eu uso o método estático na herança, quando eu tenho questão de herança entre classes, tá? Que serve para reaproveitamento de código. Então, um dos problemas que a gente tinha com o método estático, pessoal, é que a gente tinha que redefinir o método para que o campo um campo aqui que foi definido para a classe, né? Tinha um conteúdo, mas ele não conseguia enxergar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo dessa classe aqui, que foi modificado no campo nome filha 2 aqui, por exemplo, se eu não fizer essa redefinição aqui com esse método estático, eu não vou conseguir fazer ele enxergar o conteúdo desse campo nome, tá? Isso não é legal, porque o princípio da herança eu quero reaproveitar código, não quero ficar redefinindo o que já foi definido, tá? Então eu vou mostrar para vocês que o método de classe ele pode resolver isso aqui, pode ficar bem mais interessante do que essa coisa aqui que a gente obteve, tá? E o ponto-chave para isso, pessoal, é muito simples, na verdade. É você fazer uso do método de classe. Porque o método de classe ele vai conseguir enxergar o que tem na classe. A referência que você passa é a classe. Tcharam! Como é que a gente sabe a referência da classe que está usando aquele método? Vou mostrar para vocês agora, tá? Então aqui eu vou inserir um código e sem mais delongas, enrolation, nós vamos começar a trabalhar nisso. Então eu vou fazer o contraponto do código ali, depois a gente vai dar um zoom menos e vai enxergar esses contrapontos, tá? E lembrando que na descrição do vídeo tem todo o código, tudo. Então, se você quiser depois enxergar, ver, pausar, voltar, olhar o código e olhar o vídeo, enfim, fazer o que você achar mais interessante para o seu aprendizado ser o melhor possível, tá? Então, aqui, ó, primeira coisa importante, eu não vou botar static method. Primeira coisa importante é que, ao invés de botar método estático, que é um método que serve para todos os objetos que forem derivados dessa classe, esse cara também tem o mesmo papel, mas ele é um pouquinho diferente, tá? Então eu vou criar aqui um def static, um método. E o parâmetro que eu vou passar aqui, pessoal, não é. Vamos dar uma olhadinha aqui que era antes aqui, ó. Aqui não tinha parâmetro nenhum, né? Para o método estático. Tá vazio, ó. Não tem nada. Só que agora eu vou botar CLS. Isso aqui é uma referência para a classe. Eu tenho acesso ao conteúdo da minha classe, tá? Então, agora, por que isso vai ser importante? Porque a partir desse CLS, eu vou poder ter acesso aos campos da classe, tá? Então, aqui, ó, static, chamada na classe exemplo, tá? E aí, veja o seguinte, pessoal. Aqui, eu vou usar cls.nome, tá? Por quê? Por que é interessante usar essa palavra-chave CLS? Porque ele sabe qual é a classe que está chamando este método. A classe é um parâmetro, mas isso eu só consigo fazer se for um método de classe, porque o método de classe consegue parametrizar quem é a classe que está chamando ele, que é esse parâmetro CLS aqui, tá? E aí o que acontece? Vocês já perceberam o truque, né, pessoal? Espero. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou criar aqui uma outra classe. Vamos criar. Eu vou aproveitar o código. Não vou aproveitar nada, deixa de preguiça. Vamos fazer do zero aqui para o pessoal poder ver. Class filha 1, filha 1. Então a classe filha 1, pessoal, é importante por quê? Porque na verdade ela vai ter um nomezinho ali bacana, tá? Filha 1. Legal. Aí o que acontece? Eu vou ter a class filha 2, tá? Essa classe filha 2, pessoal, ela também tem herda da classe exemplo, a filha 1 e a filha 2 herdam a classe exemplo, tá? Esse PES aqui, eu acredito que não precisa. Bom, enfim. Então, aqui, vamos lá, pessoal. Eu vou botar aqui, ó.
Esse pass significa que eu estou usando essa definição aqui, tá? Eu não estou definindo essa classe static de novo. Mas, na verdade, eu não precisaria definir, né, pessoal? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse carinha aqui. Isso aqui é para mostrar, na verdade, pessoal, que eu não preciso redefinir esse método de classe, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês que o comportamento da classe filha 1 e filha 2 vai ser diferente. Só que aqui eu vou botar que eu fiz a chamada, redefini esse método e fiz a chamada na classe filha 2, tá? Aqui eu vou usar, deixa de preguiça, exemplo.static. Então estou usando aquele truque de usar o nome da classe para chamar um método de classe. E aqui eu vou pegar e vou botar filha 1 static, filha 1 static e filha 2 static, tá? Para a gente ver as diferenças entre essas chamadas. Então, lembrando aí que todo o código vai estar na descrição do vídeo, pessoal. Ele está rodando, legal. Tá, beleza. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que ele fez foi chamar esse método, e ele olhou aqui qual é o classe, né? Então, classe exemplo. O que tem no campo nome? Exemplo. Tem a string exemplo, ele substituiu aqui, tá? Essa é substituição na string. E aí, o que deu? Exemplo, static. Qual que é o conteúdo ali? Exemplo. Tá? Legal. Aí, agora, olha só. Na classe filha1 aqui, pessoal, ele herdou esse método aqui, o método de classe, e ele vai pegar o campo nome. Ele vai pegar tudo igualzinho. Ele herdou esse aqui, exatamente isso aqui, tá? E veja o que vai acontecer aqui, pessoal. Ele pegou e, olha só, filha1 static chamada exemplo, tá? E aí, veja que aqui ele não botou o nome filha1. Ficou faltando ali, tá? Agora, aqui na classe nessa classe filha 2, o static foi colocado o quê? cls.nome. Tá? Então, cls.nome de novo. Aqui é uma chamada da classe filha. Tá? E aí, o que você tem que tomar cuidado aqui? Ah, eu esqueci de mudar o nome, né? Vou botar aqui nome igual a filha 2. Tá? Tá. Então, vamos lá. Esse cara daqui está sendo chamado na classe filha 2. Isso aqui é um método da classe filha 2 e está sendo usado aqui. O conteúdo da string é filha 2. Beleza. Ah, mas então você tem que redefinir o método assim como você fez na aula passada? Não. Por quê? Porque essa classe filha 1 vai usar esse método herdado da classe exemplo e esse método está parametrizado pela classe. O parâmetro aqui é a classe. E então ele vai sempre olhar qual é o campo, o conteúdo do campo nome da classe, né? Que é filha 1, e aqui no caso ele imprimiu filha 1, e está usando o método definido lá na classe exemplo, que foi herdada, tá? Que é esse método aqui. Você pode tanto redefinir, não há problema nenhum em você redefinir o método, tá certo? Nesse caso eu mostro para vocês que sendo um método de classe, você pode redefinir ele, não há problema, mas se você quiser, você não precisa redefinir ele só para ele poder exibir um novo conteúdo que está no campo nome, que foi o que aconteceu aqui com a classe filha, que usou o método da classe exemplo, só que esse método está parametrizado aqui com cls.nome. Se você alterar o conteúdo do campo nome, que é um campo de classe, a classe filha vai mostrar, vai exibir corretamente, fazendo a chamada a esse método static aqui, tá? Eu sei que pode ser um pouquinho difícil e complicado da primeira vez, pessoal, mas isso aqui é um conteúdo que não é trivial, não é simples, mas é extremamente importante para algumas situações e pode ser bastante útil para você entender o comportamento de como é que métodos estáticos ou métodos de classe podem ser diferentes em relação a essa questão de comportamento usando no momento que tiver herança, tá? Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais de herança na próxima aula e vou falar um pouquinho também sobre como é que você pode usar os métodos da classe superior, ou da classe pai, ou da superclasse, né?
Então, por exemplo, você tem uma classe, caso aí da filha 1 ou filha 2, você quer usar um método da classe exemplo. Ou você quer chamar diretamente aquele método. Como é que você pode fazer isso? Usar o construtor, né? Todas essas questões eu vou colocar nas próximas aulas. E isso é bastante interessante e importante aí por essa questão do reaproveitamento de código. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Pessoal, obrigado e vejo vocês na próxima aula.